paz de Jesus, meu irmão, estamos aqui retornando para darmos prosseguimento ao estudo da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, à igreja em Éfeso. Então vimos assim na primeira aula, de modo geral, todos os assuntos que são tratados na carta, e agora nós vamos entrar em alguns aspectos um pouco mais particulares, nessa segunda parte. Então no nosso slide aí de número 4, o primeiro dessa aula, nós estamos falando sobre a família de Jesus. Onde é que está isso aí? Vou pegar meu óculos aqui para me ajudar. Capítulo 3, verso 15, ele diz assim: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Quem é essa família de Jesus? Paulo está falando aqui do composto. Veja se você entende. A questão de igreja dentro da Escritura Sagrada, ela é muito divergente para algumas pessoas e abrangente para outro grupo de pessoas, tá? Não é de nós deixarmos ou de desconsiderarmos que a igreja, ela é um composto, ela é um agrupamento, um ajuntamento de pessoas. Uma família se converte, se junta a outra, tal, forma um grupo que há, naquele grupo, alguma coisa em comum. Nisto que há em comum, por isso que lá a essência da igreja em Atos tinham tudo em comum, partiam o pão, né? De casa em casa, não tinha igreja, tinha templo físico, orando, agradecendo a Deus, caindo na graça do povo e repartiam tudo que tinham. Então a ideia de igreja que Paulo está falando aqui da família de Jesus, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. A família de Jesus, quem era a família de Jesus? José, Maria e os seus irmãos e irmãs. Quem era a família de Jesus? Então a família de Jesus é esse composto, esse ajuntamento que hoje nós chamamos de igreja. Tá? Vivemos um tempo delicado da igreja. A igreja hoje ela é questionada. As pessoas dizem: mas para que igreja? Não posso ser crente em casa, não posso permanecer em casa. Não, você só pode como você deve ser crente na sua casa, né? Você deve ser crente em qualquer lugar, no seu trabalho, a hora que você estiver levando seu cachorro para lavar, lavando seu carro, arrumando a sua casa, fazendo as suas tarefas. Você tem que ser crente sempre, conversando com seu vizinho, conversando com seus parentes, crente sempre, cristão sempre. Mas a igreja, a constituição, não é ideia nossa, né? Não é ideia nossa. A igreja, a constituição, ela vem do próprio ensinamento paulino. Você percebe que todo ensinamento para a salvação está na base de Cristo Jesus. Eu não preciso dos ensinos paulinos. Tudo que eu preciso para a minha salvação está no ensinamento do Cristo. O Cristo ensinou tudo para mim. Quando eu entro nos ensinamentos para a igreja, como esse agrupamento, como esse ajuntamento, chamado de Coríntios, de Efésios, de Colossenses, de Tessalonicenses, quando eu entro nesse conceito, aí eu começo a entender o conceito de ajuntamento, pessoas aglomeradas, a palavra da moda aí, né? Aglomeração, pessoas juntas com uma finalidade. Qual a finalidade? Agradecer a Deus pela salvação, louvar a Deus pela salvação, proclamar esta salvação a outras pessoas que poderão vir a reconhecer o Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então o apóstolo São Paulo, ele tem essa preocupação, ele traz essa responsabilidade para a igreja, ele dá esse compromisso para a igreja. Olha, a igreja é família, a família de Deus. Então ele vai trabalhando, a família de Jesus, né? A dignidade cristã, ele trabalha muito o caráter do crente. Caráter do crente, olha gente, é uma coisa assim interessante. O caráter hoje em dia, a postura, a ética das pessoas que se dizem cristãs, infelizmente é muito questionável, né? Então ele fala aqui no capítulo 4, do verso 7 em diante, ele diz assim que ele concedeu uns para apóstolos, verso 11, outros para profetas, para evangelistas, para pastor, para mestre, com vistas ao aperfeiçoamento. Lá em Coríntios ele fala que os dons do Espírito e os dons de ministério, eles vêm para edificação.
Edificar é crescer, é montar, é construir. Então aqui ele usa a palavra aperfeiçoamento dos santos, desempenho deles na edificação do corpo. Então todos os dons, eles têm uma finalidade: edificar o corpo, né? Por isso que ele diz, o que fala em língua, fala ele mesmo com Deus. Ele não está edificando os outros, ele pode até escandalizar os outros. Ele edifica a si mesmo e tem uma comunhão com Deus. Se tiver um intérprete, outros podem ser edificados. Caso não tenha, ele diz até, né, fale você mesmo com Deus. Então a aplicação dos dons, os dons ministeriais, os dons espirituais, se você não leva em conta o caráter, o fruto do Espírito, que Paulo bate tanto nessa tecla lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, se você não tem o fruto do Espírito, para que dom? Eu questiono muito não a validade dos dons, sim, não tem validade, são para sempre enquanto a igreja está aqui nesse mundo. Saiu desse mundo, perderam a validade, mas enquanto aqui, eles são valiosos e são interessantes. Mas eu questiono muito a aplicação hoje em dia, questiono demais. Por quê? Porque nós vemos pessoas que dizem que falam em língua, dizem que profetizam, dizem que tem revelação, falam tantas coisas, não tem caráter. Então não é possível isso. Então são mulas, né? São mulas que servem para carregar a carga, servem para falar para Balaão, por aqui não, servem para o propósito divino, mas não vão alcançar aquilo que eu quero alcançar, que você quer alcançar, que é a eternidade com Cristo Jesus. Então se você carrega a carga e acha que isso é legal, não vai chegar no céu. Acho que isso tá bom, se é problema teu, o meu não, né? A minha ideia é estar na presença de Deus, senão eu estou vivendo aqui uma vida sem sentido. Então é uma questão discutível, os dons, a aplicação dos dons para hoje, é muito discutível isso aí. Por isso que a Bíblia ensina você provar os dons, né? Você colocar em prova os dons, e Paulo ele trabalha essa questão. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre esses chamados ministérios aqui, profeta, evangelista, que tem uma confusão lascada. Então quando o apóstolo ele traz essa questão, ele não está aqui preocupado se um é mais que o outro. Então o apóstolo, por exemplo, não é um título meritório. Por exemplo, eu estou lá no quartel, aí eu entro como soldado raso, eu começo a ter um bom comportamento, começo a fazer cursos, sou promovido a cabo, continuo uma hierarquia, sou promovido a sargento, a tenente, assim por diante. Não existe uma hierarquia cristã. No Evangelho não existe uma hierarquia. Tanto é que Jesus, quando ele começa a ser olhado de uma forma diferente, ele chega lá num dia, ele pega uma bacia, joga uma aguinha, tira aqui a parte de cima da túnica dele, se cinge com uma toalha e vai lá fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Para mostrar o que para eles? Olha, se vocês me chamam de mestre e eu estou fazendo isso aí, quanto mais vocês façam uns com os outros. Não estou dizendo lavar o pé do cara, né? Não estou dizendo isso aí. Mas você entende a lição de humildade, simplicidade e a missão, servo. Jesus veio aqui para servir, ser servo. Então hoje as pessoas usam os títulos, esses títulos aqui, como uma meritocracia. Eu agora cresci na fé, já não sou mais pastor, já sou presbítero, já sou bispo, já sou ancião, e vão dando títulos que daqui a pouco eu vou até usar aqui um livrinho do pastor Ernesto Tonini, esclarecendo que são bispos, apóstolos na visão do Novo Testamento. Esse livrinho aqui, depois até se você quiser eu posso até mandar cópia para você. Então é um dom de serviço, é um dom de serviço. O apóstolo, o evangelista, o missionário, né? São dons de serviço, dons para você colocar em prática a missão. Profeta não é como o dom do Espírito Santo. Tem gente que fala, olha o profeta, por quê? Porque ele diz profecias, ele traz profecias. Não tem nada a ver com aquele dom. O profeta aqui é o que declara no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Esse é o profeta de Deus, é o que não tem temor, é o que não fala, não vou falar desse pecado não, porque senão eu vou pegar no pé daquele irmão e o dízimo dele é bom,
e vai que ele vai embora da igreja, eu vou ficar mal das pernas aqui, eu gosto muito daquele irmão, então não vou falar não contra a bebida, porque ele tem lá o barzinho dele escondido na casa dele, não vou falar contra isso aqui. Então o profeta é aquele que declara a palavra, doa quem doer, né? E não é mais que os outros, é igual aos outros, é até abaixo dos outros, porque ele depende exclusivamente de Deus e da palavra de Deus. Ele não pode falar nada dele mesmo. O outro irmão pode falar, ele não pode. Então, não é como o dom que a gente acha que está lá descrito em Coríntios. Vou aqui para mais um slide, o segundo de hoje. Títulos e sua importância bíblica. Então, evangelista, profeta, vamos pegar aqui no texto, né? Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Títulos e a importância bíblica. Qual é a importância bíblica dos títulos? Nenhuma. Os títulos existem para definir missão, para definir aquilo que cada um faz. Então às vezes eu pergunto, quem é a pessoa mais importante na igreja? Aí o irmão vai dizer, Jesus, né? Não. Aí o outro fala, não, está dizendo como ser humano, é o pastor é o mais importante. Não. O pastor, ele tem as suas responsabilidades como pastor. O membro tem as suas responsabilidades como membro. O diácono tem as suas responsabilidades como diácono. Se a igreja tem ministérios e costuma colocar líderes nesses ministérios, né? Eu acho que isso não existe mais hoje em dia, mas tem gente que gosta. Tem gente que chama até a igreja de departamento, parece loja. Departamento infantil, departamento não sei o que, parece que você está numa loja, né? Tem departamentos. Então, mas tudo bem. Se você tem esses líderes, esses negócios aí, ele vai ter a função dele como líder, não é para mandar nos outros, é para organizar. Então essa visão desconstruiu a igreja. Muita gente hoje tem asco de ouvir a palavra igreja. Por quê? Porque houve essa desconstrução, culpa nossa, desse tempo todo que a gente está tratando a igreja, valorizando títulos, não é verdade? Minha mulher, ela ajuda na igreja e tal, mas ela tem que ter um título, senão as irmãs não vão respeitá-la. Então toca lá colocar o título da mulher do pastor de pastora. Às vezes nem formação teológica tem, né? Se exige de um pastor ser chamado de pastor, uma formação teológica, passa até por exame teológico, e de repente a mulher do pastor, não, mas ela ajuda, ela tem um ministério e tem que pôr um nome, tem que pôr um título. Veja, eu não sou contra, a favor, nada disso aí. Eu sou descrente disso aí. Eu acho que isso aí é uma pura invencionice humana. É humano, você não tem na Bíblia, né? Então, mas está aí, pastor, evangelista, mestre. Olha, são missões. Entenda isso. É a tua missão. Tua missão é ser evangelista. Você não é mais que o outro. Você não fica, irmão, você não faz evangelismo, você não faz isso. Às vezes você tem o dom, meu amigo. O outro não tem. O outro tem outro dom. Vai lá para a cozinha, faz comida boa para vender, para juntar dinheiro para missões, para abençoar a vida dos irmãos. Vocês são iguais. Não é porque você expulsou 500 demônios e orou e 20 pessoas foram lá na frente declarando Cristo, e o outro está lá na cozinha fazendo uns hambúrgueres, umas coisas gostosas. Você não é mais que o cara, não. Nós estamos na mesma plataforma aqui, esperando o trem chegar, embarcar e ir para o céu, meu amigo, né? Galardão não é nem com você, nem comigo, nem com a igreja. Galardão é com Jesus. E olha que se nós pudéssemos ver os galardões que tem lá separados, se é que existe essa história de galardão, né? Nós iríamos nos assustar muito, muito mesmo. Então aqui eu acredito, irmãos, na missão. É missão. Qual a tua missão? Apóstolo. Os apóstolos lá, aqueles que tiveram um tete-a-tete com Jesus, apóstolos, foram chamados para ser apóstolos. Hoje nós somos muitos chamados para ser mestres, né? Eu gosto de ensinar. Então eu me sinto mestre. Por quê? Porque eu estudo para poder ensinar um pouco. O mestre não pode ensinar aquilo que ele não está aprendendo. Sabe tudo? Não. Pelo contrário, a primeira lei do mestre é: estou sempre disposto a aprender. Então, enquanto você ensina, você está aprendendo com aquele que está sendo ensinado, com aquele com o qual você está ensinando. Então eu vejo aqui missão. É a missão de ser evangelista. Não é um cargo, né? O evangelista talvez seja como se fosse um pastor no campo, um cara avançado, um cara que está no campo. Ao invés do pastor que fica dentro das paredes, às vezes
organizando a igreja, ensinando a igreja. O evangelista é aquele pastor avançado que está lá no campo. Doutores e mestres, eu acho que são os mais fundamentais na obra hoje. Na obra hoje o mais importante é quem? É aquele que se prepara para ensinar. Tudo que você aprende para não fazer errado, para não fazer as coisas erradas. Então, pastores ou bispos, né? É o que cuida e protege a ovelha, visita, pastoreia. Esse é o ministério pastoral. Eu me admiro às vezes ver pastor que fala, não, a minha área é só administração. Eu não visito, eu não cuido. Então não é um pastor com perfil bíblico. Porque o perfil bíblico do pastor é o que cuida da ovelha. Eu nunca vi pastora só administrando lá. 1, 2, 3 ovelhas, 10 ovelhas. Ó, tá faltando uma. Chama o evangelista para buscar. Porque eu sou pastor administrador. Não sei, são coisas que hoje tem o tal do coaching técnico, né? São palavras às vezes que eu dou risada. Mas é a modernidade que vai chegando e desconstruindo algumas coisas básicas da Bíblia. Encerrando a aula de hoje, nisso tudo a gente tem os desafios da vida cristã. Ser um imitador de Paulo de Cristo, conforme ele diz aí no capítulo 5, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Lá na carta aos Coríntios ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, ser um imitador de Paulo, não é imitar Paulo, é imitar Cristo, é viver uma vida de Cristo. Vamos entrar também na questão dos ensinamentos para os filhos, né? Para os pais, para as mulheres, para as mães, mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula. Então nós vamos abordar dessa parte, vamos pegar um pouquinho sobre a armadura de Deus, falar um pouquinho sobre a armadura de Deus que está aqui no capítulo 6, para nós avançarmos um pouquinho nesse estudo sobre a carta aos Efésios. Um abraço, fica com Deus, na paz de Jesus.